Olá, alunos! Aqui quem vos fala é a professora Carla de Matemática. Seja bem-vindo ao conteúdo Taxas e Índices. Vamos aprender aí essa habilidade que interpreta as taxas e índices de natureza socioeconômica e investiga os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Olá, galera, olhando aqui. Será que existe alguma relação entre a taxa da população e a natalidade? Existe sim. Existe o quê? A taxa e o percentual. Só que cada um é resolvido de forma diferente. Uns, nós colocamos o quê? O montante embaixo, né, a população, e uma parte, que seria a amostra, em cima. Então, fazemos uma divisão. Para a taxa, multiplicamos por 1000. E no caso do percentual, fazemos a mesma coisa e multiplicamos por 100. Então, nesse caso, vamos ver o que são grandezas e essa comparação entre duas grandezas e a razão entre elas. Primeira coisa, grandezas está ligada à proporção, onde os valores podem aumentar ou diminuir. Segunda coisa, a razão é representada por uma divisão, ou melhor, uma fração, numerador em cima, denominador embaixo, então a fraçãozinha aí. Terceira coisa, para demonstrar a fração, devemos reduzir o máximo possível, tornando a fração irredutível. Como assim, professora? Eu tenho 50 180 avos aqui e eu vou simplificar ambos por 10. 50 dividido por 10 dá 5, 180 dividido por 10 dá 18. Não tem como mais eu reduzir ainda mais essa fração, porque 5 é um número primo. Ah, professora, quando eu aprendi, a professora me ensinou, o professor, que eu tinha que dividir por 2, até não dar mais. Aí tentava por 3, por 5, por todos os números primos. Legal, também dá. É que quando eu vejo que tem um zero na unidade em cima e embaixo, eu já divido logo por 10. Fique atento, gente. Na razão é a relação entre duas grandezas. Então, vamos para a atividade aqui, olha, gente. Primeira, eu quero que vocês pesquisem um pouquinho sobre o que são grandezas, tá bom? Na segunda, eu estou mostrando para vocês que há uma razão entre aqui, olha, João, para fazer um copo de achocolatado, né? Ele usa 2 colheres de sopa de achocolatado e 200 ml de leite. Então, 2 está para 200. 200 avos. Tem como eu dividir em cima e embaixo por 2, tornando uma fração irredutível. 100 avos. Para isso, eu quero que vocês pesquisem e elaborem uma tabelinha aqui para mim, né? E demonstrem a razão do macarrão, do arroz, do café, do leite em pó. Eu vou escrever aqui no alimento macarrão. Aí eu vou chegar aqui e vou colocar as gramas. Um pacote de macarrão tem 50 gramas. Para fazer cozinhar esse macarrão, eu preciso de quanto de água? Ah, vou colocar 1,5 litro de água. Então, 50 gramas de macarrão eu uso 1,5 litro de água, que é 150 ml. Então, 50 por 1.500 ml. Desculpa, Gáfia. Um pacote de macarrão tem 500. Eu vou fazer o pacote inteiro, 500 gramas. Vou fazer a mesma coisa. Vou usar 2 litros de água, 2.000 ml. Então, vai ficar 500 sobre 2.000. E vou fazer a fração irredutível. Isso eu vou fazer para o leite em pó, para o café, para tudo. Razão. Uma relação entre duas grandezas. Nesse caso aqui, foi dado aqui para vocês uma situação, a razão e a relação entre as grandezas. Nesse caso, eu tenho Marcos percorreu 12 km em 2 horas, então 12 está para 2 horas. Então 12 para 2, eu faço a fração irredutível, vai dar 6 sobre 1. Como 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, eu deixei o 6. A relação tem aqui, olha, unidade de medida quilômetros e hora, quilômetros por hora. Então tem um tracinho aqui que representa a fração. E escrevi na frente como se lê. A mesma coisa eu faço com esse completo, né? Está faltando. A mesma coisa eu faço com um aparelho que ele é potente aqui, de som.
vou colocar os decibéis, não, quilowatts por hora. Aqui eu vou demonstrar qual é a relação entre as duas grandezas. Vou fazer a mesma coisa, né, com megabytes e os minutos na internet aí, do conjunto de dados. E aí eu vou colocar as duas grandezas. Só que aqui está faltando informação. Você vai criar uma situação onde tem litros por hora. Então, a vazão da torneira da minha casa é tantos litros por hora. Então, você vai demonstrar a forma aí de razão dela. E uma outra situação que é habitantes por quilômetro quadrado. Minha cidade tem tantos habitantes e a superfície dela, quilômetros quadrados, é de tanto. Demonstra a razão também. Coeficientes e taxas, gente, vou voltar lá. Nesse caso, coeficientes e taxas, eu tenho os indicadores. Absoluto, frequência absoluta e frequência relativa, vamos dizer indicadores. O absoluto é assim. Na sala temos 40 alunos, só que desses 40 alunos, apenas 10 gostam da cor amarela. Então, absoluto, 10 alunos gostam do amarelo. Relativo é a razão, 10 por 40. 10 40avos. Quem seria o coeficiente, a taxa e o índice? O coeficiente é a razão entre os valores. Então, vou fazer o quê? Demonstrar a razão e dividir essa razão. A taxa, no caso de natalidade, eu vou fazer o quê? O número de pessoas que nasceram naquele ano e a quantidade total de pessoas que há naquele ano. Isso eu vou fazer, demonstrar uma razão, vou dividir e depois multiplicar por 1000. Por que por 1000? Porque a taxa de natalidade, nesse caso, indica o número de nascimentos por 1000 habitantes. Cada 1000 habitantes. Opa. O índice é a razão entre os valores de variáveis distintas, de características diferentes. Como assim? Lá eu estou falando de habitantes, gente. População, pessoas. Nasceram tantos e tem tantos. A população total. Agora, quando eu falo de índice, eu estou falando de população e superfície, são valores diferentes. Então, mesma coisa. O índice da população é uma quantidade, um valor numérico, e a superfície é em quilômetros quadrados. Nesse caso agora, na atividade, vocês têm aí, coeficientes, taxas e índice. Primeiro eu quero que vocês pesquisem o que é isso. O segundo é um probleminha que está dando uma demonstração aqui, que temos 102 colaboradores de uma empresa, só que desses 102, 52 são de gêneros masculino, 50 gêneros masculino, 52 gênero feminino. Foi demonstrado para você o coeficiente de colaboradores do gênero feminino, e nesse caso eu tenho 52, e eu faço a razão 52 por 102, que é o total, o montante de colaboradores. Então vai dar 0,51. Esse igual, esse tio em cima é aproximadamente. Agora eu quero que vocês façam o mesmo com o gênero masculino. Então, em vez de 52, você usa o 50 e demonstra para o professor aqui, tá bom? Nesse caso aqui desse próximo exercício, 1.3, é a população total da cidade A e cidade B, mas não foi dada essa população, professora. Você vai pesquisar ou vai criar algo fictício, tá? Então, vocês podem pegar a população de Santo André e a população de Mauá ou São Bernardo. Vão colocar aqui, tá? Os valores da população, entra aí no site da prefeitura e veja. Em 2020, quantos tinham? E aí, número de nascimentos. Quantos nasceram em 2020 nas duas cidades? Completem. E quantos morreram nas duas cidades? Óbitos? Completem. Você vai encontrar o coeficiente de natalidade. O coeficiente é diferente de taxa, então o coeficiente é só pegar o valor das pessoas que nasceram sobre a quantidade de pessoas total que tem nessa cidade. E divide um pelo outro e encontra um valor aí. E a de mortalidade é a mesma coisa, tá bom, gente? Espero que tenha compreendido. Na 1.14, vamos fazer a mesma coisa agora com a turma da escola do ano passado. Então, no primeiro A, primeiro B e primeiro C,
Então, vocês vão encontrar para a professora o coeficiente. Coeficiente do quê? Aqui foi colocado de evasão escolar. Então, ele vai ser um número decimal, tá? Montem aí a tabelinha. Primeiro ano A, B e C. Quantidade de alunos matriculados, tanto, em 2020. Quantidades de evadidos de cada sala, tanto. Demonstrem aí o coeficiente, tá bom? Da evasão e esse número decimal que vai surgir aí da divisão. No caso da 1.5, eu quero que você verifique o coeficiente de colaboradores do gênero masculino que você calculou e represente a taxa de percentual, ou seja, porcentagem. Você vai pegar o valor que você encontrou lá nessa atividade 1.2 e vai multiplicar por 100. Por 100% você encontra a porcentagem. 1.6, eu quero que vocês façam aí um cálculo agora, trabalhando com a população do país, tendo 1.300 habitantes. E nasceram neste mesmo ano 10.000. Eu quero que vocês mostrem para mim qual é a taxa de natalidade. Tá? Prestem atenção no exemplo que a professora já passou para vocês, tá? Na 1.7, tem uma tabelinha aí também com valor de população e natalidade. A professora deixou aqui para vocês fazerem seguindo o mesmo exemplo, tá? Fazendo a razãozinha. Multiplicando por 1.000, você encontra a taxa de natalidade. E a variação da população. Calcule o percentual de aumento da população. Prestem atenção, aumento. Se é um aumento, eu vou ter que pegar a quantidade que eu tenho em 2000 e 2010, fazer um menos o outro, certo? Igual. O resultado dessa subtração eu vou dividir pelo total da população de 2010 e multiplicar por 100. A mesma coisa eu vou fazer agora comparando a natalidade de 2000 e 2010, que aconteceu nesse período. Eu vou fazer a mesma coisa. Um menos o outro, a taxa de natalidade de 2010 menos a taxa de natalidade de 2020. Tudo dividido pelo total de natalidade de 2010 e multiplico por 100. O último aqui é só para vocês estudarem um pouquinho mais. Agora vamos falar sobre a taxa de inflação. O que acontece aqui na taxa de inflação? Gente, é um aumento no nível de preço, certo? Então, ou seja, a média do crescimento dos preços do consumo de bens e serviços em um determinado período. E esse crescimento generalizado do nível de preço é inflação. É o aumento geral. Inflação, infla, certo, gente? Aumenta. Então, nosso trabalho, vamos trabalhar com os valores do IPCA e INPC. O que seria INPC? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor. É medido pelo IBGE, certo? E isso, eles pegam de 1 a 5 salários mínimos. O IPCA corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ô, professora, não é a mesma coisa? Não. Aqui tem essa palavrinha amplo, quer dizer que aqui é de 1 a 40 salários mínimos. Então, vamos prestar atenção aqui no exemplo que eu vou dar para vocês. Dança dos índices, certo? Evolução dos principais indexadores adotados aí, IPCA e INPC. Eu vou pegar 2018, 2019 e 2020. Se um produto custa em janeiro de 2017 R$100, eu quero saber quanto que esse mesmo produto vai custar em 2020. Para isso, eu vou pegar aqui, olha, o cálculo do IPCA primeiro, tá bom? Para vocês. E o mesmo eu faço com o IPCN, tá, gente? Então, vai ficar assim. R$100 mais 3,75% dos R$100. Fazendo isso, eu vou obter R$103,75. Mas como eu faço isso, professora? Eu pego R$100 mais esse 373,75
por cento, por 100 sobre 100, multiplicado por 100. Esse 100 aqui é o valor inicial que eu tinha. Fazendo isso, eu vou somar com R$100 e encontro este montante. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar este valor que eu tinha aqui, tá? Os R$103,75. Vou pegar ele, que eu encontrei, e vou colocar lá. Vou ir lá na tabela e vou olhar agora em 2019 quanto que foi a porcentagem, ó. 3,31%. Coloco aqui, ou 4,31%. Coloquei aqui o 4,31%. Então, vou fazer 4,31% de quem? Do montante que eu tinha encontrado anteriormente, R$103,75, mais R$103,75. Então, vai dar 108,22. Mesma coisa, tá, gente? Eu pego R$103,75, mais, faço isso aqui, ó, 4,31% é por 100 sobre 100, multiplicado por R$103,75. Esse valor que eu obter aqui, entre parênteses, eu vou somar com R$103,75. Então, eu vou encontrar o valor de R$108,22 em 2019. Agora, a última etapa vai saber quanto que eu tenho em 2020. Vou pegar o 108 que estava aqui, e 22 que eu obtive esse montante, e vou fazer a mesma coisa. Só que em 2020 é 1,34%. Eu pego 1,34%, coloco aqui, vezes de R$108,22, né? Resolvo isso e somo com 108,22 centavos, obtendo R$109,67. Então, para vocês entenderem que 1,34% é ele dividido por 100, multiplicado por 108,22. O que eu encontrar aqui, eu somo com 108,22, obtendo o meu valor final, que é este aqui. Certo? Então, o valor vigente em 2020 é de R$109,67. Então, na atividade, eu tenho aqui, olha, até esse momento, né, conseguimos calcular sem muito percurso específico. Então, a gente vai agora trabalhar com algo mais específico. Tenho aqui, então você pode entrar nesse site do IBGE para entender um pouquinho mais sobre inflação. Primeira atividade desse taxas de inflação, eu tenho uma tabela aqui dos anos de 2020, 2019 e 2018. Começa sempre de forma decrescente, tá? Do menor para o maior. Então, a gente vai pegar o que? Deixei também aqui um vídeo para vocês entenderem o que é IPC, INPC e IPCA. Então, vamos para o exemplo. Eu quero que vocês calculem, gente. Algo custava R$300 e é atualizado pela inflação acumulada dos anos conforme a tabela. Então, em vez dos R$100 que eu demonstrei para vocês no exemplo, eu vou trabalhar com R$300. Então, qual será o valor vigente em 2020? Utilizado o IPCA. Temos o IPCA, então vamos começar com ele. Dicas. Em 2018, eu tenho R$300 em 2017, mais, eu faço a mesma coisa, eu olho lá na tabela, quanto que era em 2018 o IPCA, 3,0,2%. Coloco aqui o 3,0,2% de R$300, então vou fazer aquele cálculo, 3,0,2% de R$300 mais os R$300, dá 309,6. Isso eu vou agora pegar o 309,6 e vou somar com a porcentagem de 2019, 3,77% de 309,6 mais 309,6. Eu vou encontrar o valor de 2020. Isso vocês vão fazer também por o INPC, a mesma coisa que foi feito.
Agora, para calcular o percentual acumulado, já é um pouquinho mais fácil. Qual é o percentual acumulado do IPCA? E explique como calculou. É pegar o valor, gente, do exemplo. Então, aquele exemplo que eu fiz aqui com vocês, R$ 109,67, e subtrair o valor inicial, R$ 100. Então, vamos lá. 109 IPCA, 109,67 menos 100, é igual a R$ 9,67. Agora, pega o resultado de 9,67 e divide pelo valor inicial, que era R$ 100. Então, eu pego esse valor e vou dividir lá pelo valor inicial, R$ 100. Olha ele aqui. Certo? Vou encontrar esse número decimal 0,0967 e vou multiplicar por 100, porque eu quero encontrar o quê? A porcentagem. Multiplicando por 100, eu encontro a minha porcentagem. Então, 9,67% é o valor acumulado em 3 anos. Por que 3 anos, professor? Porque eu estou falando 2017, 2018, 2019 e 2020. São 3 anos aí. Então, agora que vocês entenderam como eu calculo percentual acumulado, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, mas vão usar esse exemplo que está aqui, ok? Tanto na C e na D. Agora, eu estava trabalhando com o valor de R$ 300 em 2017. E se eu vou trabalhar agora com o valor de uma geladeira que em 2017 custava R$ 1.000? Haverá alteração do percentual acumulado da inflação? Eu pergunto para vocês. Para que vocês respondam com certeza, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar essa tabela e seguir o exemplo, só que em vez de 300 será R$ 1.000. No caso da 2.2, eu quero que vocês façam uma pesquisa, se quiser perguntar para o professor de História. Qual é os diversos planos econômicos implementados no Brasil desde 1980? Tá bom? Faça um texto curto aí para a professora. 2.3, agora eu vou falar da época do cruzado. Se eu tivesse 21 mil cruzados em 1983, ou 1.000 cruzados em 1983. Em maio de 1983, eu tenho 1.000 cruzados. A inflação era 6,48%. Então, para calcular qual é o valor em junho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Como eu vou fazer? Eu vou pegar os R$ 1.000, vou somar com 4,48% de R$ 1.000 e obtenho o valor de baixo. Esse valor de baixo, para que eu consiga encontrar o outro valor que vai ser em julho de 1983, eu vou pegar a inflação 9,88% de 1.064,80 mais os mesmos 1.064,80 e eu vou obter o de julho. Em agosto, eu vou pegar o valor que eu tenho em julho, multiplicar por 9,11% e somar com o valor que eu tinha em julho. Para encontrar setembro, eu vou pegar o valor que eu tinha em agosto, vou multiplicar por 10,30% e somar com o valor que eu tinha em agosto para encontrar de setembro. E outubro a mesma coisa. Galera, eu vou deixar um vídeo aqui que eu achei bacana, do Mate Terê, para vocês assistirem, tá bom? Para entregar essa atividade até o dia 3/3/2020. Eu sei que ela tá bem longa, mas façam aí com carinho, tá? Obrigada, atenção. Estou aqui à disposição de vocês. Das 8 até meio-dia, da 1 até às 17 horas. Um grande abraço.